Olá, eu sou a Tayana Conrad. Começa agora mais um programa Ideias e Debates. E para conversar com a gente hoje, eu trago aqui o Jesus dos Santos, ele que é da Mandata Ativista na Assembleia Legislativa. Trago também aqui a Tânia Trajano, ela que é integrante aí do núcleo Nelson Mandela. Ela vai contar um pouquinho para a gente também aí das ações. E o Jesus vai falar um pouquinho de políticas públicas. A gente vai falar hoje de racismo, as ações e os projetos de lei que tramitam também dentro da Assembleia Legislativa que podem ajudar a combater o racismo. Sejam muito bem-vindos, então, ao Ideias e Debates. Eu agradeço a sua participação. Jesus, te deixo com a palavra. Tayane, mais uma vez agradeço o convite. A Tânia, um prazer estar aqui mais uma vez neste canal tão importante, junto do lado dessa que tem aí muita experiência sobre as dúvidas, vai colaborar aí com esse bate-papo que a gente vai fazer aqui agora à tarde. E aos espectadores e espectadoras que nos assistem, muito da hora estarmos juntos aqui tratando de assuntos que são fundamentais para os dias de hoje. Exatamente. Tânia, te deixo com a palavra agora para você se apresentar também para quem está em casa. Olá, então, boa tarde, né? Queria primeiro agradecer o convite para participar, né? Eu acho que é um tema, né, que tem... É uma pauta prioritária, né, eu diria, né, no Brasil, e temos aí, né, uma série de fatos que têm demonstrado isso. Então, um prazer estar aqui, espero poder contribuir aí, contando um pouco do trabalho que a gente vem fazendo lá no Núcleo. Agradecer aí, né, ao Jesus e agradecer o convite de vocês. Eu que agradeço a disponibilidade de vocês mais uma vez, a gente debater esse assunto que é tão importante, né? E eu começo até a introduzir esse programa falando que hoje, né, dados do IBGE, agora de julho desse ano mesmo, demonstram que 54% da população brasileira é negra. Embora a gente tenha esses dados, a gente sabe o quanto a população negra sofre no nosso país, né? Sofre aí com a segurança, sofre preconceito dentro do trabalho. Então, eu trago vocês hoje para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Parece que é algo tão cultural, tão enraizado. Então, o que a gente pode fazer, né? Falo aí do Jesus dentro da Assembleia Legislativa e falo também da Tânia aí no Núcleo Nelson Mandela. O que a gente, como sociedade, pode fazer para diminuir esses números alarmantes que só sobem de negros que morrem, de mulheres negras que são violentadas. Então, eu trago vocês aí para debater e eu entrego a palavra agora ao Jesus para falar um pouquinho sobre o trabalho também que ele faz aí na Mandata Ativista. Vamos lá. A gente está vivendo e que talvez a constância de lembrarmos todos os dias ou através dos dados e pesquisas, né, que uma série de organizações, instituições, cientistas sociais vêm fazendo, tem sido de fundamental importância para talvez no momento da sociedade que a gente está vivendo hoje, entender que se a gente não dizer, não praticar o basta, não apresentar soluções palpáveis para essa questão que tem assolado famílias há muito tempo, se tornarão, na verdade, talvez aí um problema que o Estado não conseguirá mais contribuir para isso. E chegar nesse nível, infelizmente, significará, né, a derrocada de toda e qualquer possibilidade dessa sociedade aqui compreender as suas especificidades, compreender como se desenvolveu e, a partir daí, construir outros laços, outras relações. Então, estamos vivendo um momento bem ímpar da sociedade, estamos vivendo uma oportunidade onde essas pautas, que são pautas estruturais para o desenvolvimento da nossa sociedade,
de certa forma, avance, desenvolva e esses paradigmas a gente consiga superar. Dito isto, é importante entender que a Assembleia Legislativa aqui, nessa 19ª Legislativa, tem, né, inclusive parlamentares até antigos aqui na casa, com 30 anos, né, de casa, diz o seguinte: que estranho, né? Antigamente eram médicos, advogados, essas profissões assim liberais, né, de alguma forma ocupavam aqui algumas cadeiras no legislativo estadual. Esta 19ª legislatura não, a gente tem inclusive um número grande, né, de policiais, de militares, e que fazem, né, um enfrentamento cotidiano a pautas que nos custaram muito caro, né, no processo de redemocratização desse país. Então, não é fácil aqui, mesmo na altura do campeonato, a gente ter essas pautas que são de fundamental importância para o processo de sociabilização, né, que não avancem. E aí, nesse sentido, a gente está trabalhando desde 2019 em um grupo de trabalho, abordagens policiais, perpetuação do racismo estrutural, que visa construir uma série de iniciativas, uma série de leis que dialoguem desde as questões do judiciário, da segurança pública, da saúde, da educação, da cultura, entendendo que o processo genocida do Estado não se dá apenas, né, com as mortes cotidianas que são, né, produto, né, de uma política de segurança pública equivocada, mas também quando não nos dá acesso à moradia, a uma saúde e compreendo as especificidades do povo preto, por exemplo. E é importante nesse sentido fazer aqui um parênteses, né, que a doença falciforme, que é uma doença que há muito tempo já deveria existir uma rede hospitalar, né? E essa doença já deveria ter se tornado crônica, na sua grande maioria. Por que crônica? Porque quando se torna uma doença crônica, o Estado, de certa forma, o Sistema Único de Saúde, precisa preparar, né? Precisa construir uma rede, né, hospitalar que dê condições desses tratamentos, né? Então, quando essa é uma doença presente na população preta, na sua grande maioria, e o Estado não constrói uma política para esse tipo de atendimento, o Estado está propiciando mais uma vez, né, o processo de genocídio dessa população há 520 anos já marginalizadas. Então, é uma briga ferrenha aqui na LESP, mas nada que nos esmoreça, nada que faz a gente desistir, porque se hoje estamos aqui, é porque os nossos ancestrais, muitas e muitos, deram inclusive a sua vida. E a nossa responsabilidade diante desse presente, né, que nos deixaram é continuar lutando para que as próximas gerações tenham a possibilidade de viverem de forma digna. É verdade, Jesus. Agora, Tânia, eu queria que você contasse um pouquinho para quem está em casa qual que é o trabalho, quais são as ações que o Núcleo Nelson Mandela faz aí com a sociedade, qual que é o trabalho? Conta um pouquinho para a gente. Um prazer. Fazendo até aí, né, uma associação com a fala do Jesus, é importante a gente pensar, né, que quando a gente fala, né, o Núcleo Nelson Mandela, ele nasceu aí em 2017, procurando trabalhar a partir da cultura de paz, né, e muito também com as práticas restaurativas, né, que é essa ideia. E aí, quando a gente fala sobre racismo, é impossível, né, dissociar esse trabalho, porque
a cultura de paz, ela visa ter mecanismos, né, para a gente lidar com a violência. E quando a gente fala de violência, por exemplo, violência na escola, ela está muito pautada na questão do racismo, na questão do preconceito. Então, todo o nosso trabalho, ele é muito vinculado à questão de combate ao racismo. Porque quando você vai para uma escola, né, e aquela escola tem um problema de conflito, ou um problema de violência, geralmente você vai encontrar, vai tentar entender melhor as causas daquela dificuldade. E aí, é claro que você vai chegar, por exemplo, muitas vezes nessa invisibilidade da criança negra dentro da escola, o quanto que essa criança é submetida a uma série de violências, né, por parte da sociedade, do Estado, né, de todos os agentes. E aí, por isso que a gente fala, né, por exemplo, quando você organiza lá, que é uma das questões, né, que a gente faz, que são os cursos de formação para educadores, né, que é o foco, né, o Nelson Mandela, ele nasce para fazer essa formação de educadores, começa inclusive com escolas públicas, né, e hoje envolve também outros agentes, para estudar esse tema, para ver como que a cultura de paz pode ajudar a alterar essa situação, e também para promover ações efetivas, né, que possam mudar essa realidade. Então, e aí a gente tem cursos específicos para isso, né, a gente tem os cursos, né, de Diálogos para a Paz, que é o curso que foi realizado, a gente já está na 3ª edição lá no USP Escola, que é justamente para os professores da educação, né, pública, né, da rede pública, e é um processo, né, transformador, né, porque quando o professor, ele tem que ter essa percepção do quanto que ele também foi criado sob a júdice dessa violência, né? Porque o que a gente percebe muito no dia a dia é isso. A violência, a gente não consegue romper o ciclo, né, da violência. Porque aquele professor, muitas vezes, até um professor negro, né, não é nem que a gente está falando que o professor precisa ser branco para isso, ele também foi... Muitas vezes ele participa desse ciclo da violência, então como é importante romper isso? Neste período até aí de pandemia, né, o núcleo foi muito ativado, né, participamos aí, né, os seus integrantes, o Samuel, a Vanessa, a Regina, e a Andrea participaram de várias discussões, porque foi um momento em que essa questão da violência ela foi muito acentuada nas comunidades periféricas, né? E aí os círculos, né, eles ajudam muito nesse cuidado aí da população. Então temos aqui, né, foram diversos cursos e projetos que eu posso falar assim, voltados a esse cuidado, né, a dar voz, né, a essa população. É verdade, a gente precisa dar voz a essa população, Tânia, e até algo que eu queria colocar até como uma questão. É importante que a gente leve, você que é professora até sabe falar sobre isso melhor do que eu, leve para as crianças já na escola uma educação para combater realmente o racismo. A gente sabe que é algo que está enraizado na sociedade. Eu acho que é uma das ferramentas que a gente tem que usar, a principal ferramenta, na verdade, é a educação. Então, eu queria que você falasse também nesse sentido, né? Como que a gente pode levar isso já como uma discussão dentro da escola? Então, né, um dos projetos o núcleo acaba tendo vários projetos nessa área e alguns deles têm justamente esse foco, né? Projetos realizados, por exemplo, nas escolas, geralmente escolas da periferia, que nem tem um projeto no Jaçanã, na Zona Norte, que é justamente você conseguir combater, né, a questão da violência, por exemplo, mostrando, né, para aquela criança, né, como ela está sendo violenta com o colega, né, quando você faz o que a gente chama lá dos círculos, né, é importante porque a pessoa, a gente pensar, né, nesse lugar em que você passa a ser protagonista da sua história. Eu diria que esse
é um dos focos desse tipo de trabalho, né, quando é realizado dentro das escolas. Então, tanto o processo de formação dos professores, para ele se entender, se autoconhecer melhor, e aí depois, com as próprias crianças, é possível, né, a gente tem visto isso na prática, é possível fazer essa discussão, porque muitas vezes, quando você apresenta aquele conflito, a criança nem entende por que, que ela está reagindo daquela forma, mas porque faz parte desse ciclo. Então, esses diálogos, né, que a gente até tem um curso específico, diálogos étnico-raciais, é justamente para isso. Por quê? Você vem de uma educação, você vê, né, a gente teve uma mudança na LDB, que incluiu, né, o ensino das histórias, mas o professor não está preparado para isso. Então, o Núcleo Nelson Mandela, quando lança, né, quando organiza cursos nesse sentido, é para preencher um pouco essa lacuna, para ajudar esse professor a se preparar melhor, que não tem isso, né, muitas vezes por parte do Estado, essa educação continuada, e depois, esse professor mais bem preparado, a gente vai conseguir organizar esse trabalho também com as crianças, com os jovens, né? Então, esses processos, né, de formação, de cultura de paz, a gente também tem levado, por exemplo, para adolescentes, para coletivos, né, olha, e é transformador, assim, né, porque passa, né, acho que Jesus pode falar um pouquinho disso, como esse reconhecimento, né, como você conhecer melhor a sua história, se perceber protagonista dessa história, né, já muda bastante, né, porque pelo menos você começa a desenvolver um pensamento mais crítico. Eu acredito muito, né, que a base, como você disse, vai ser a educação, e depende muito dos coletivos, dos projetos realizados dentro das escolas, porque quando esse jovem desperta, né, quando ele entende todo esse processo, ele também é um agente transformador, não só na escola, mas na família dele e na sociedade. E, Tânia, isso tudo que você disse vai muito de encontro ao que a gente já tinha conversado, eu e Jesus, num outro programa, que foi daí que surgiu a ideia da gente trazer também vocês do Núcleo Nelson Mandela para falar sobre isso, que é esse o ponto. Preparar realmente os professores, né, os educadores, para a gente começar essa mudança. Eu queria que o Jesus falasse um pouquinho sobre isso. Tá. Boa a fala da colega que falou anterior a mim. É de fundamental importância entender que o processo educacional ele é central para que as próximas gerações, eu acrescentaria a educação e a cultura, como processos fundamentais para que a gente possa construir bases para uma outra dinâmica das relações sociais. Isso se dá desde cedo. Foi um avanço a implementação, né, a conquista na inclusão da LDB, da Lei 10.639, da 11.645, que prevê o ensino de história de África, né, e das comunidades indígenas na educação. O que é importante dizer é que, embora isso tenha sido alocado ali, não quer dizer que na prática, lá na ponta, está se dando, né? Os professores, sobretudo, que estão em escolas, muitas vezes, universidades privadas, por um processo de enxugamento do processo educacional, ou até mesmo por não haver uma vontade mesmo pedagógica, política, né, de que esse seja um assunto que faça e seja central, né, na formação desses professores, para que eles, na verdade, não apenas reproduzam, mas sejam multiplicadores. Então, nesse sentido, o nosso entendimento aqui na Alesp, e aí a gente está construindo justamente esse pacote de leis contra o racismo, e que no tópico que tange a questão da educação, a ideia é que a gente possa regulamentar a nível estadual como, né, que a gente pode fazer com que a 10.639 seja ainda muito mais execuível do ponto de vista na prática, né, cotidiana em sala de aula.
Eu tenho aqui diversos relatos de professores que trabalham com a 10.639, por exemplo, mas eles encontram, né, uma série de empecilhos, né, da coordenação, da direção, como tem outros casos que tem professores que nem sabem da existência da 10.639. Então, essas brechas, essas lacunas, a gente está trabalhando aqui na Assembleia Legislativa justamente para poder preencher esse vácuo, né, e fazer com que a educação antirracista. Eu vou aqui parafrasear o Paulo Freire, né, como ele fala, o meio transforma, né? Então, se o meio transforma e a criança, os adolescentes passam boa parte de sala de aula, na escola, e se aquele meio, foi um local antirracista, elas provavelmente terão, né, como referência, serão multiplicadoras e colaboram aí com a mitigação da erradicação dessas desigualdades que tanto nos amarguram. Exatamente, a ideia também, né, é que com isso a gente diminua, né, casos como esses que a gente tem visto na mídia. É claro que a gente sabe que o que aparece na mídia não é metade do que acontece por aí, mas diminuir casos, por exemplo, de você ver uma mulher negra ganhando muito menos do que uma mulher branca, ou casos como esse que a gente viu em Porto Alegre, né, na rede de supermercados, que gerou também uma grande discussão de é racismo, não é racismo, mas enfim, diminuir também, né, essas tristes histórias que a gente fica sabendo. E aí eu queria agora pedir para você, Tânia, falar um pouquinho também sobre esse tipo de coisa que vem acontecendo muito nesse último ano, né? Até os casos de feminicídio, falando um pouquinho aí de mulher também. Então, eu ia citar bem isso, porque neste momento, né, o Núcleo fez aí um trabalho com uma professora vítima de racismo, né, e aí tem todo esse trabalho de atendimento, do círculo, né, que você vai reunir, né, a vítima, o agressor e também os agentes institucionais, né, para poder discutir o assunto. Porque o que a gente percebe é que, até em linha aí com o que o Jesus estava falando, por exemplo, precisamos de leis, né, precisamos de políticas públicas, mas essa mudança, ela precisa acontecer naquele convívio, né, e a escola é um espaço muito transformador para isso. Por isso, né, a gente tem um dos cursos é o diálogo com a educação étnico-racial, que foi justamente criado pensando nisso que Jesus estava falando, né, de que a lei existe, mas os professores não têm condições, muitas vezes, técnicas, né, para aplicar isso em sala de aula, então precisa desse trabalho. E também, né, essa questão de você ajudar, né, nessa formação dos jovens, para que eles possam ser multiplicadores dessa cultura de paz. A gente gosta de falar lá no Núcleo, né, e a gente hoje tem uma rede de educadores pela paz, que foi um projeto que nasceu, né, a partir de um dos cursos do Núcleo, de 2019, que foi um grupo de professores que, após passar, né, por aquele processo de formação, falou: nossa, mas a gente acaba aqui, né, depois dessa semana, foi lá no curso do USP Escola, que tem ajudado muito, né, a gente já realizou 3 cursos, vai ter outro agora aqui em janeiro, porque tem um grande número de professores que procuram, e isso que é interessante também, é a gente perceber como há uma demanda, os professores estão em busca dessa formação, desse conhecimento. Há uma lacuna nesse sentido. E uma das questões que a gente percebe é isso, né? Porque é uma falta, às vezes, de cuidado, né? E o que a gente percebeu agora durante a pandemia foi isso. A Andréia Arruda, né, que é psicóloga e é a integrante do Núcleo, ela participou de várias lives, né, vários eventos, e tem organizado várias ações nessa questão, por exemplo, ligada à violência doméstica,
o aumento, né, porque houve um aumento da violência contra a mulher, né, tanto, e também em relação às crianças, a gente fez um trabalho aí, combater, por exemplo, o trabalho infantil, então, assim, são tantas questões, né, e quando a gente coloca essa questão da cultura de paz, eu acho sempre bom esclarecer, porque às vezes as pessoas pensam, né, não é que a gente é bonzinho e a gente não quer lidar com os conflitos. Pelo contrário, é uma outra forma, é uma forma de usar esse conflito para alterar essa situação, né? E aí nós acreditamos que isso vai acontecer a partir das práticas restaurativas e não a partir da punição, porque o que a gente tem hoje na escola, né, por exemplo, é um ambiente muito marcado pela punição, que às vezes só vai conseguir mesmo aumentar esse grau de violência, né, dos espaços aí. E é importante, né, dentro das escolas, a gente levar também, eu falo até por experiência própria, eu não me lembro, eu estudei em escola pública, mas eu me lembro pouquíssimo de se falar, por exemplo, em cultura afrodescendente, levar a história indígena. Foram pouquíssimas as vezes que se falou nisso. Então, talvez seja importante, né, colocar isso também dentro de uma matéria, talvez, dentro das escolas, não só as públicas, mas as privadas também. Aí eu queria que Talvez o se me Jesus falasse um permita pouquinho. contribuir, Uhum. talvez se permita contribuir, eu diria que talvez não uma matéria, né? Mas em toda a complexidade do que é o processo pedagógico, o que é a educação. A gente vê a influência da comunidade africana e da comunidade originária, né, em tudo, seja na gastronomia, seja na matemática, seja na linguística, né, seja na física, na história, geografia. Então, talvez eu diria que fosse repensar, né, não que a gente vai partir do zero, mas entender como que em todos os aspectos da nossa vida, né, essa cultura que é a formadora, né, do nosso espaço social está contida em todos os contextos. Então, eu diria que o desafio seria muito maior do que apenas uma matéria, né, mas sim que passasse a se tornar algo comportamental, né, algo que faça parte do nosso dia a dia. Eu acredito que a gente vai avançar, né, pequenas medidas, né, medidas que talvez ainda não impactantes como gostaríamos, mas vêm sendo desenvolvidas. O exemplo do Núcleo Nelson Mandela é um exemplo nítido de que a gente não está dormindo no ponto, né, de que de alguma forma ou de outra, seja na institucionalidade, ou seja no campo da sociedade civil, estamos desenvolvendo coisas, e é isso, precisamos avançar. Talvez eu diria que o exercício da transformação, né, ou do esforço, ou dessa resistência, precise, ou estamos chegando no momento que seja necessário aqueles e aquelas que são autoras, né, diariamente de situações como essa, passe cada vez mais a colocar os seus privilégios, as suas expertises, né, o seu capital, né, toda a sua intelectualidade a favor, né, do combate ao racismo e que a gente possa avançar para uma outra sociedade. E você fica tranquilo aí, eu sei que você já falou, eita, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou fazer? Já começou, né, trazendo o programa, né, para esse espaço aqui, esse debate. É lógico que tem muito mais coisas para fazer, depois eu te falo lá no PV. Mas só de abrir o espaço, de proporcionar, né, que esse seja um debate, um diálogo constante, já é parte, né, dessa caminhada aí para a gente juntar força e superarmos essas barreiras. É verdade. E deixar bem claro, eu acho, né, também, quando a gente fala de educação e levar para a criança a partir
né, da primeira idade, ali na primeira infância, esse assunto, porque a gente convive com a cultura afrodescendente faz muito parte da nossa vida, né? Quando a gente fala 54% da população brasileira é negra. Não é só isso, né? Como você mesmo disse, está presente na nossa culinária, está presente na questão da religião também, e eu acho que a partir daí a gente também consegue digamos, exterminar outros preconceitos também, como, por exemplo, da religião mesmo, né? E aí, se a Tânia puder complementar. Eu queria Tânia, só falar... Pode ir, só me Jesus. permita, só me permita 30 segundos para dizer que talvez eu acho que nós não somos nem 54% da Somos mais. população. Somos muito mais, né? Os processos de contagens, né, populacional, do meu ponto de vista, né, são deficitários, não chegam em lugares talvez até fáceis de chegar, né? E, de certa forma, esse foi um país desenvolvido ao longo da sua história, tentando sempre apagar um povo, né? Através de políticas de embranquecimento, né? Políticas, ações eugênicas e controlar os dados, controlar as informações, reduzir, né? Mensurar de forma equivocada do que realmente deveria ser, é tática também desse processo de apagamento. E eu faço esse diálogo, inclusive, muito em referência ao que as populações indígenas, né, se a gente for dizer de propriedade privada, estamos na terra e que, né, foram dizimados. As contas contam que são apenas de 3 a 5% da população, né, do Brasil. Eles falam que não é verdade, eu assino embaixo, eu concordo, porque o que tem de indígena, né, que é urbano, né, que está no contexto urbano e que a galera não contabiliza, por exemplo. Então, somos 54, assim, oficialmente, mas eu acredito que somos muito mais. É verdade. Tânia? Obrigado, Tânia. Não, eu ia fazer até um comentário sobre isso, que eu vi esses dias e eu acho que é uma análise certeira aí, de que nos próximos anos, né, nos próximos censos, a gente vai ter um aumento da população que se autodeclara, né, como negra, né, porque a gente tem essa questão dos registros, por exemplo, uma questão que a gente tem trabalhado bastante, que é a construção social do negro, né? Eu vejo o meu caso, por exemplo, que na minha certidão de nascimento está que eu sou parda, né? E eu, durante muitos anos, colocava parda, né? E então eu falo, assumir-se negro faz parte da nossa construção. E isso tem muita importância para a pessoa, porque é essa questão de você se sentir protagonista, de você ser transformado num sujeito histórico, né? Que é uma questão que a gente tem usado bastante. E eu queria até te falar, tá? O Samuel Pereira, né? Que é um dos fundadores do grupo, ele participou esse ano, junto com outros coletivos aí, era um curso sobre relações raciais para pessoas brancas, né? Então, olha que, né, como que num país, né, de maioria, e a gente está tendo essa discussão, assim, né, de como que essa questão da branquitude, né, como que isso vai ser discutido, como que cada um pode participar desse debate. E foi um curso bem interessante, um curso com um número alto de participantes, né, e mostra bem como a gente tem muito a evoluir aí, às vezes porque a gente tem percebido as pessoas, assim, demandando isso, né, tipo assim, me diga como eu posso ajudar, né, e eu acho que essa iniciativa, né, por exemplo, a pessoa fazer um curso sobre isso, se dispor a se abrir, a entender, a discutir, é isso que vai alterar aí, né, a nossa realidade. É verdade. E aí eu queria também que você falasse um pouquinho, Tânia, até te mandei essa perguntinha no nosso roteiro, das cotas raciais. A gente sabe que esse também é um tema um pouco polêmico, né? Então fala um pouquinho pra gente, você como professora aí da área de educação, o que você acha e o que você tem para contar pra gente?
eu não acho nem que deveria ser um tema polêmico, né? Para mim, assim, as cotas, elas não deviam nem estar em discussão, né? É o mínimo que se pode fazer. O que eu acho é que elas ainda são em quantidade menor do que elas deveriam ser. Eu gostaria que elas fossem maiores. E mesmo quando entra nessa discussão, né, e o que me incomoda bastante é as cotas, elas são necessárias, elas são fundamentais e elas não estão em discussão no nosso país, porque a dificuldade de acesso é muito grande, né? Nós saímos de bases muito diferentes, né? O ponto de partida é extremamente desigual. Então, não tem que se discutir. Eu acho que a nossa discussão tem que ser como que nós ampliamos as cotas raciais e, principalmente, como que a gente consegue ter mecanismos de controle mais rigorosos para que não haja fraude, porque no Brasil, nos últimos anos, o que a gente tem visto, né, é um retrocesso, né, você começar coisas que foram tão difíceis, né, foram fruto de tanta luta, tanto debate, tanta gente brigou por isso e agora começa a se colocar, tentar derrubar, né, eu acho um absurdo. E vejo de muito bom grado, por exemplo, que as empresas finalmente, né, a sociedade civil, iniciativa privada, comecem a também se posicionar disso, ainda que tenha aí toda uma discussão de alinhamento de capital e tal, a se posicionar também de abrir processos seletivos, é só dessa forma que a gente vai mudar, não tem como. Eu acho imprescindível e eu tenho muito receio nesse meio de retrocessos que a gente vive, que é aquela história, né? No Brasil, muitas vezes a gente joga fora a banheira com a água e com a criança dentro. Então, sim, há que se aperfeiçoar os mecanismos, mas e ampliar. A minha questão é pela ampliação das cotas raciais e até para outras áreas. E eu estendo a pergunta também pro Jesus, que acredito que ele queira falar sobre isso também. Depois da aula que a Tânia deu, eu só tenho a acrescentar para dizer: quem discorda é racista. Sabe por quê? Porque houve cotas já no Brasil. O processo de educação, né, o sistema educacional aqui, ele iniciou inclusive com cotas para filhas e filhos de fazendeiros, de industriários, de magnatas brasileiros. Isso é um sistema de cotas, né? Assim como mundialmente também já aconteceu. Após o Holocausto, né, da Alemanha, dos judeus, a comunidade alemã faz um processo de reparação. Será que aqui com a gente é porque eles ou elas ainda não toparam que as pretas e os pretos, os corpos, né, das comunidades indígenas passem a ocupar este espaço, né? Então, discordar disso, ou colocar empecilho disso, ou achar, né, subterfúgios para caracterizar, né, este programa, que é de fundamental importância para a nossa sociedade, sem sombras de dúvidas, para mim, beira o racismo aí, né? A Tânia foi até educadíssima, né? Foram belas palavras, né? Para dizer que 2020, gente, ainda estamos falando disso. Que Oxalá nos proteja, viu? Porque deixa eu dar um caminho aí nessa encruzilhada para nós, porque tá difícil ainda na altura do campeonato ter que ficar falando dessas coisas. Mas é algo que a gente acaba tendo sempre que debater, né, Jesus e Tânia, porque não só isso, mas é um absurdo ainda, pelo menos na minha opinião, a gente também tem que falar de liberdade religiosa, por exemplo. Mas, infelizmente, a gente precisa falar sobre tudo isso, a gente precisa continuar batendo na tecla sobre o racismo, bater na tecla sobre muitas outras coisas, falar sobre mulher, por exemplo, né, dessa desigualdade que a gente sabe que existe também entre homem e mulher ainda hoje, ou então da mulher, porque a cor de uma mulher é diferente da outra.
e isso ser diferença. É um absurdo, realmente, a gente ainda ter que falar sobre isso, mas a gente precisa continuar falando, porque se a gente parar, imagina o que vai acontecer, né? Sim, talvez o que seja importante a gente começar a falar são dos comportamentos da branquitude, né? Do sistema branco que oprime todo dia, nós todos os dias. Talvez seja para que a gente possa avançar, talvez só alterar a chavinha, né? Em vez de a gente falar do quanto isso está nos machucando, por que que as pessoas brancas que são parceiras nossas não pegam esses negócios, põe debaixo do braço e diz: vamos bater aqui a hora, importa, importa, e vamos catequizar os brancos, porque é isso que está precisando. É verdade. A gente está chegando aí nos minutinhos finais do nosso programa. E aí eu queria deixar vocês à vontade, caso vocês queiram complementar mais alguma coisa, mas já queria deixar aqui meu agradecimento, meu imenso agradecimento por vocês tirarem um tempinho na agenda de vocês, nessa época do ano que a gente sabe que é uma correria. Então eu agradeço muito, Tânia, pela sua participação. Agradeço também ao Jesus, que está aí a todo vapor também na Assembleia Legislativa nesse finalzinho de ano. E estendo aí, deixo a palavra para vocês, se vocês querem complementar mais alguma coisa. Ah, se for para complementar, nós vamos ter que fazer uma série aí, e toda semana nós vamos ter que gravar aqui um videozinho desse. Mas por hora dizer que para mim foi um prazer estar do lado aí dessa guerreira, Tânia, que desenvolve um trabalho assim fenomenal, espetacular. Agradecer a você, Tawane, que tem sido uma parceira também nessa jornada de publicizar, né, nossas necessidades, nossas demandas, né, de abrir aí esse espaço de diálogo. É muito importante. Então, por isso, eu vou ficar esperando aí eu e a Tânia ser convidados para fazer uma série semanal, viu? E Vamos as fazer espectadoras, semanal. e as Vamos falar bastante espectadoras, sobre isso. espectadores, e as espectadoras e espectadores que nos assistem, as nossas redes sociais no Facebook fala.jesus20, no Instagram fala.jesus. Lá a gente discute, né, de tudo um pouco. É lógico que por sermos oriundos da população preta e determinadas coisas nos cortam de tal forma, a gente é amplo, viu, gente? Então, se quiser falar de saúde, falar de economia, falar do cenário político, falar de tudo aí, Pretinho aqui pode ser convidado também. Eu agradeço, então. Obrigada, viu? Tânia, você precisa complementar mais alguma coisa? Eu queria agradecer, né, dizer que, nossa, eu tinha aqui também uma lista enorme, assim, dos projetos do núcleo, né, porque a, tem sido difícil, assim, é tanto trabalho, né, é tanta demanda e às vezes a gente não consegue dar conta de tudo. Então, deixar o convite também para quem quiser conhecer melhor os projetos do Núcleo Nelson Mandela de Práticas Restaurativas. A gente tem muitos cursos, vamos realizar um em janeiro agora, lá no projeto do USP Escola. Estamos realizando os projetos, né, nas plataformas virtuais. Temos também vamos lançar agora a segunda edição, né, do livro que nasceu lá, né, do curso realizado no USP Escola, que é textos, né, de reflexão justamente dos educadores, falando de como tem lidado, né, com a cultura de paz, como tem aplicado, né, a essas práticas restaurativas aí no dia a dia. Então, é um material muito rico. E como Jesus falou, né, assim, a gente tem bastante, né, para contribuir para essa discussão, porque a gente acredita, né, a cultura de paz é um caminho, né, para se vencer essas dificuldades. E aí eu já estendo Assim, é aqui como se a gente tivesse... Estendo o Como meu se convite, a gente então, Tânia, para a encontrou um gente fazer caminho. um programa inteiro, para a gente conhecer as ações de vocês também. Sim, Até falo para a gente, de repente, fazer esse programa junto com o Samuel e você contar um pouco mais para a gente, passar aí toda a programação para o próximo ano também, de tudo que vocês desenvolvem. Tá, perfeito. Samuel vai... Ficaremos muito honrados aí de aceitar o convite. Tá certo. Muito obrigada, gente. Até um próximo programa. A gente se encontra, então, agora em 2021 para debater bastante.
Esse foi mais um programa Ideias e Debates. Para você rever esse programa, acesse a nossa plataforma no YouTube da Rede Alesp. Muito obrigada e até um próximo programa. Tchau, tchau.